a gente, dentro desse tema, né, avaliando as bases da minha esperança. Né? Então, esses dias que a gente tem vivido, né, são tempos em que a esperança, para muitos, já está morta, né? Embora o ditado diga aí, né, que a esperança é a última que morre, né? E como falamos, algumas pessoas até brincam dizendo, mas morre, né? Mas nós também experimentamos momentos ou dias, né, em que a gente tem vivido o instantâneo, né? É o momento, são os dias do instantâneo, tudo é instantâneo, né? A gente pode pensar aí o fast food, né? Aquela questão que você já vai, a comida já está pronta, né? É só você ir lá, pagar e comer, né? Não é aquela coisa que você vai esperar ainda ser preparado, né? Com os ingredientes, não. Já está tudo ali, às vezes até já embalado, é só você, né, pegar o seu lanche ali e comer, né? Embora exista toda a discussão sobre o valor que isso tem para a nutrição, né? Se isso faz bem ou faz mal à saúde, mas é o que as pessoas estão buscando justamente por esse aspecto de ser algo instantâneo, algo rápido. Tem o fast food, né? O iFood, né? Então, se eu hoje não tenho como preparar uma refeição, um almoço, uma janta, ou já cheguei tarde, ou estou cansado mesmo da vida, não quero preparar, pega o telefone lá, faz uma ligação e chega, né? Não, é no WhatsApp, né? E o alimento então chega à sua porta, né? Então, esse tempo, né, das coisas instantâneas, né? No mundo das redes sociais, a gente tem agora os vídeos curtos. Eu não posso aqui falar por conta, justamente porque vai, né, aí para o nosso canal, mas vocês sabem, né? As outras redes aí que trabalham aí com os vídeos curtos, né? E ali você vai rolando, né? E isso vai viciando e você vê um, vê dois, esses que estão por aí, tá? Então, temos também a internet, né? A internet, quando começou a internet, né? A gente tinha aí a internet 2G e já era uma novidade. Hoje já estamos na 5G, já está aí em planejamento a 6G, que são internets cada vez mais velozes para conexão, né, para que se possa então você ter aí a imersão nesse mundo da tecnologia. E falando em tecnologia, a gente pode falar das inteligências artificiais, que é o que mais se comenta agora, né? A inteligência artificial que planeja, a inteligência artificial que faz, que cria textos, que elabora, que cria uma empresa inteira, né? Em alguns poucos cliques, né? A inteligência artificial que inclusive até já planejou um culto. Vocês já chegaram a ver essa notícia que saiu aí há pouco tempo atrás da situação de um culto que foi elaborado pela inteligência artificial. Uma determinada igreja, se não me engano, na Alemanha, não foi isso? Colocou então a inteligência artificial para elaborar um culto. E nessa elaboração, né, tinha ali pregador, tinha quem estava dirigindo o culto, tinha o coral, tinha quem dava as boas-vindas, tudo por meio de avatares. Né? Os avatares vocês sabem que são, né? São aquelas caricaturas, né, que representam pessoas para ter essa interação, né, como se fosse uma pessoa com quem você está ali conversando, né? Tudo por meio da inteligência artificial, né? E essa realidade, né, é o mundo em que nós estamos mergulhados, né? O mundo do instantâneo, onde a esperança já não existe mais. Não é porque o termo esperança é desconhecido, mas é porque a esperança perdeu o sentido na vida de muitas pessoas que acham que podem, então, controlar suas vidas, né, instantaneamente. Então, são dias em que já é possível, por exemplo, entrar na casa nova, né, ou carro novo, né? Então, você pode comprar uma casa ou um carro sem nem estar com o carro em sua garagem ou sem nem sequer você estar no lugar da sua casa, na casa que você comprou. Como é que se faz? Se faz isso através
aí, né, da realidade virtual. Pega-se aqueles óculos de realidade virtual, que se usa muito nos videogames também, né? Coloca ali e você faz um tour. Você entra na casa, você conhece os cômodos, você toca nos móveis, você sente até cheiro, porque existem alguns recursos, né, que enquanto você está assistindo, eles liberam ali, né, um tipo de vapor, né, que você começa a sentir como se fosse o cheiro do ambiente, né? Então isso são coisas da realidade virtual, né? Então esse mundo do instantâneo, né? E vamos dizer assim, o slogan, a gente pode dizer assim, a palavra-chave, né? A frase que mais dirige essas pessoas é a seguinte: o futuro está em nossas mãos, né? O futuro está em nossas mãos no sentido do clique, né? O futuro em um clique, né? Porque tudo está aí baseado nessa realidade da tecnologia, né? E com isso as pessoas estão cada vez mais se iludindo de que tem o controle de suas vidas, né? De que tem o controle do amanhã, né? De que tem o controle do tempo. O pensamento é o seguinte: eu não preciso de mais nada para planejar o meu amanhã, pois eu posso vê-lo agora por meio das tecnologias, de um clique, né? Aliás, eu não preciso planejar, pensam, né, a maioria das pessoas, pois o futuro é o que eu vejo agora. Então, o futuro se torna algo, até filosoficamente, né, quase que inexistente, no sentido de algo que eu não posso ter controle, que eu não posso alcançar. Por quê? Porque para muitos o futuro é agora. Eu trago o futuro para a realidade virtual. E eu estou vivendo o futuro agora. Lógico, isso é uma ilusão, né? Isso é uma ilusão criada por essa realidade, né, virtual e tecnológica, né? Por que é uma ilusão? A gente vai entender por quê, né? Então, o interessante é que esse pensamento e disposição do coração não é novo. Até parece ser algo dos dias atuais por conta da tecnologia, né? Mas não, esse pensamento não é de agora. Esse pensamento é tão antigo quanto a humanidade. Ele existe desde que o homem decidiu viver longe do seu Criador. Então esse pensamento, ele é uma realidade na história da humanidade desde o momento em que o homem decide então viver longe do seu Criador, longe de Deus. Então, antes mesmo de existir todas essas tecnologias que temos hoje, né, o homem já tinha esse pensamento de ter controle sobre o seu futuro, de ter controle sobre a sua vida, de ter controle sobre o amanhã, independente de Deus. Tiago, em sua carta, então, que é a carta que nós temos estudado, escrevendo aí aos crentes em Jesus, o glorioso, ele vai tratar desse problema que certamente também estava ali assediando os corações, né, tomando conta dos corações daqueles judeus crentes da dispersão. Lembremos quem são os ouvintes de Tiago, né? É aquele pessoal que saiu então de Jerusalém devido à perseguição. E ele vai chamar essa atitude de achar que tem o controle de tudo, e até da vida e do futuro, ele vai chamar de vanglória. Ele vai usar a palavra vanglória. E nós vamos entender o que é vanglória. Então, Tiago vai mostrar, pela revelação do Espírito Santo, que esse pensamento e comportamento é equivocado e maligno. O autor nos mostrará que o crente deve ser esperançoso e que deve, sim, planejar seu amanhã. Porém, esse planejamento não está baseado em coisas produzidas pela mente, né? Pela mente humana ou realizado pelas mãos humanas, mas sim pelas verdades e certezas encontradas somente no Deus que é soberano, onipotente, onisciente, amoroso, misericordioso e justo.
Então, esses aspectos fazem parte dos atributos de Deus, né? O que é o atributo de Deus? É a personalidade de Deus. É o que identifica Deus, né? Por exemplo, quais são os atributos de Natã, né? Os atributos de Natã é um rapaz de mais ou menos 1,80 m, né? Cabelos pretos, lisos, né? Pardo. Ele é um menino que parece às vezes introvertido, mas uma vez que você o conhece, você vai perceber que ele é alegre, brincalhão. Ou seja, são os atributos dele, né? Deus também tem os seus atributos porque ele é um ser pessoal. Ele é uma pessoa, né? E é a pessoa eterna, aquela que nem teve início e não terá fim, né? Então, um dos atributos, os atributos de Deus, né, que nós aqui estamos trazendo para pensarmos aqui, né, é que Deus ele é soberano, né? Soberano é porque ele governa sobre tudo, né? Sobre todas as coisas. Ele tem controle sobre todas as coisas, porque todas as coisas são dele. Foram criadas por ele e para ele, né? Deus ele é onipotente, porque ele tem todo o poder, é aquele que tem todo o poder em suas mãos. Nenhum ser está acima do seu agir, está acima do seu poder. Ele é onisciente, porque ele conhece todas as coisas, até mesmo as coisas ocultas, até aquilo que está, né, lá no íntimo do nosso coração, ele conhece. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e conhece também o nosso futuro. Mas ele também é amor, ele é amoroso. E o amor de Deus é um amor genuíno, é o amor incondicional, né? É o amor realmente verdadeiro e puro, né? Ele é misericordioso, é aquele que não dá quando, na verdade, o que merecíamos era, né, recebermos, por exemplo, a justiça pelos nossos pecados. Mas Deus, ele não nos pune de imediato pelo pecado. Ele misericordiosamente nos dá tempo para que também a gente conheça a verdade, se arrependa dos nossos pecados e receba dele o quê? O perdão e a vida eterna, né? Então isso é a misericórdia de Deus. Ele não nos dá aquilo que a gente merece, né? E também Deus é justo, porque aquilo que ele diz, ele cumpre. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre, né? E Deus não coaduna com, Deus não tem relacionamentos com aquilo que é impuro, com aquilo que é pecado. Então, sobre o pecado, ele traz a justiça. Ele traz, então, a condenação, né? Mas ele também, pelo seu amor, traz o perdão. Então, através do ensino neste capítulo da carta de Tiago, nós queremos aprender em como avaliarmos as nossas bases de esperança. Tiago vai falar sobre esse aspecto. Ele vai falar sobre esperança e ele vai falar sobre vanglória. E o que nós queremos é exatamente isso, avaliarmos as bases da nossa esperança, né? Então nós vamos ver a partir dos capítulos 4 e 5 da carta de Tiago. Então vocês já podem deixar abertos lá, né, na carta de Tiago, capítulo 4 e capítulo 5. Tiago, capítulo 4 e capítulo 5. Então, nessa carta, nós queremos ver quais são as lições e as bases pelas quais nós podemos aí desenvolver uma vida esperançosa, uma vida de esperança. E nós vamos agora fazer a leitura, então, Tiago capítulo 4, e depois também leremos parte do capítulo 5. No capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 13 a 17. Tiago 4, 13 a 17. E no capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 7 a 12. Se todos encontraram, vamos então ler o que diz a carta de Tiago. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso,
devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vós vos jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância, tal como está, é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Agora, versículos 7 em diante do capítulo 5. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo o sofrimento e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não serdes condenados. Muito bem. O primeiro ponto que queremos destacar aqui é o seguinte. Os dois tipos de pensamentos apontados por Tiago quanto à vida e o futuro. Então, o que nós queremos trazer aqui como primeiro ponto de reflexão, são os dois tipos de pensamentos que Tiago vai apresentar quanto à vida e o futuro. Então, o primeiro pensamento que nós vemos Tiago aqui apresentar é o pensamento vanglorioso ou o pensamento presunçoso. Então, Tiago vai justamente apresentar esse aspecto daqueles que assim pensam. Então, o pensamento presunçoso ou vanglorioso. Primeiro, quem cultiva esse pensamento, quem, desenvolve esse pensamento ou permite que sua mente caminhe por esse pensamento, é aquele que fala sem considerar o desconhecido ou o que está fora do seu poder. Então, quem é presunçoso ou vanglorioso, né? Aquele que se gloria de si mesmo, ou aquele que coloca em evidência as suas próprias vontades e pensamentos, é aquele que não considera o desconhecido ou o que está fora do seu poder, porque ele acha que pode tudo, que tudo ele pode fazer, tudo ele pode realizar. Então, o que é desconhecido é só uma questão de, porque eu não conheço por enquanto, mas eu tenho domínio. No momento em que eu descobrir como manipular, eu serei, né? Ou eu farei. Né? Então, é isso que Tiago diz. Olha lá, versículo 13, o que é que diz? Capítulo 4, versículo 13. E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Olha a presunção, né, a arrogância dessa pessoa quando diz, nós iremos, nós faremos, nós realizaremos, nós ganharemos. Né? Essa pessoa está se achando, né, que pode fazer todas as coisas sem considerar as situações que podem impedi-lo de fazer essas coisas. Situações temporais, situações emocionais, situações de saúde, situações de contratempos ou até mesmo de catástrofe. Não é? Por falar em catástrofe, não é? Uma realidade está o que está acontecendo aí no sul do nosso país. Ninguém esperava. Claro, a meteorologia, já anunciava a possibilidade desse ciclone. Mas olha, se todas as pessoas soubessem o que ia acontecer, vocês acham que elas ficariam em suas casas?
Vocês acham que vidas teriam sido perdidas? Não, porque não se tem ideia da dimensão do que ia acontecer, não é? E essas coisas sim podem acontecer. Mas o jactancioso ou o presunçoso, aquela pessoa que é vanglorioso, ele acha que essas coisas nunca o atingirão. Nunca chegarão à sua casa. Nunca chegarão à sua vida. Porque ele acha que tem controle sobre todas as coisas. Então esse é o primeiro aspecto. Outra coisa de quem nutre esse pensamento é que ele, né, a pessoa que assim pensa, acha que pode decidir pela vida do outro. Não só ele acha que tem controle sobre sua vida, mas ele acha também que tem controle sobre a vida do outro. Olha o que é que o texto diz novamente, é o versículo 13. E agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano, negociaremos. Ele não diz assim, irei, passarei e negociarei, pensando só por ele. Ele diz, iremos, negociaremos e passaremos, né? Ou seja, ele inclui outros com ele. Por que ele faz isso? Porque ele acha que tem o poder de influenciar o outro. E tem poder de decidir pela vida do outro. Quando a gente fala sobre influenciar, né, isso é até controverso nesses dias. Justamente nesses dias do instantâneo. Né? É mais lógico eu procurar nos vídeos curtos ou procurar aí nas redes sociais alguém que se diga ter poder de decidir por mim, de pensar por mim. Por quê? Porque eu não quero me dar esse trabalho. Para que eu vou queimar os meus neurônios pensando sobre a vida se fulana que é influencer já é uma pessoa que a gente assim diz, né? É uma pessoa entendida sobre o assunto. Entendida sobre o assunto como muitas vezes essa pessoa, quando muito tem, não é? É ali, digamos assim, a conclusão básica, né? da educação. Nunca fez um curso na área de psicologia, nunca fez um curso na área pela qual ela diz, né, ter poder de dar opiniões, né? É uma pessoa que nem conhece realmente com propriedade aquilo que está falando. Mas vejam quantas pessoas se prestam a ouvir esses influencers. Veja, eu não estou dizendo que é ruim a prática de ser um influencer. Não é? Se você faz isso com propósitos, digamos assim, justos, respeitando a individualidade do outro, a decisão do outro, você está colocando sua opinião, mas não está querendo que o outro obrigatoriamente pense como você, não é? Ok, todos têm direito a expressar suas ideias e pensamentos, mas infelizmente não é o que a gente vê, né, nas redes sociais, né? A gente vê pessoas querendo ditar a vida do outro, e esse é justamente o pensamento do vanglorioso, do jactancioso, é o comportamento de quem, né, tem esse pensamento. Outra coisa, quem assim pensa, busca suas próprias recompensas e os seus prazeres. Então, quem é vanglorioso, ele só busca os seus próprios prazeres, as suas recompensas. Novamente, o versículo 13 diz assim, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Olha só, puxa, né? Essa pessoa deve ser muito convicta das suas habilidades de negociar, né? De fazer negócios, comércio, né? Porque ele está dizendo que já está dizendo, a gente vai lucrar, né? Eu vou ganhar, é 100% de lucro. Vocês já viram pessoas assim, né? Não, pode entrar nessa comigo, que é 100% de lucro. Tanto eu quanto você vamos ganhar. Não tem gente assim, né? Ele embarca e ele quer que outros também vá junto com ele, né? Muitas vezes até se aproveitando do seu investimento, porque ele mesmo nem tem para investir, mas ele digamos assim, lhe convence de que aquilo ali é 100% certo, você acredita e acaba investindo, e no final das contas, né, você muitas vezes até tem prejuízos, né? Então está cheio de pessoas assim, enganando outros e outras, né, com esse tipo de falácia, com esse tipo de conversa, né? Então são pessoas que buscam o seu próprio lucro, não está preocupado com o outro.
Também são pessoas que não admitem perder. Não admitem perder, né? Por isso, novamente, versículo 13, né? Quando ele diz, né? Passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ou seja, eu não vou perder. Com certeza eu vou ganhar, né? Então ele não admite a perda, né? Não admite a derrota, não admite fracassos, né? E isso é um problema muito sério, principalmente com crianças e jovens. Já perceberam isso? Que tem hoje, já desde pequeno, tem meninos que não admitem perder em uma brincadeira, em um jogo de futebol, em um jogo de dominó, não é? Elas ficam irritadas quando elas perdem. E muitas vezes os pais tentam, digamos assim, acaba também entrando naquela jogada, né? E ali começa a concordar com aquele comportamento e criam situações até para que a criança ganhe. Aí vai ali, ajeita, fala com o outro. Não, deixa ele ganhar uma vezinha, né? Para ele não ficar triste, né? Como assim? Nós precisamos aprender de que a vida não é só de ganhos, a vida também tem perdas, né? Hoje a gente ganha, amanhã a gente perde. Mas isso não quer dizer que vamos perder aquilo que é nossa maior herança, que é a graça de Deus, aquilo que Ele nos prometeu, né, nos céus. Então assim, a gente tem uma herança que jamais nós perderemos, que é a herança que Deus nos garantiu, né? Mas são pessoas que não admitem perder. Outro pensamento sobre aquele que se vangloria, aquele que é jactancioso, né? Ou essa pessoa que tem esse pensamento arrogante, é que são pessoas que desprezam a sabedoria e os decretos de Deus. Deus não tem validade para as tomadas de decisão. Deus não tem poder para influenciar suas vidas. Então, tudo que diz respeito a Deus, essa pessoa procura se afastar, procura anular dos seus pensamentos, procura tirar da sua vida. Então, desde de uma porção da palavra de Deus, ou da própria palavra de Deus, ou de pessoas que professam a fé em Deus, essa pessoa começa a tirar da sua vida, né? Porque ela acha que não precisa. Ela acha que pode, então, dominar o seu próprio caminho, né? E o que é que Deus diz por meio de Tiago sobre aqueles que seguiam por esse pensamento? Olha o versículo 14. Olha o que é que Deus diz sobre essas pessoas. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Então, o Deus eterno, o Deus que é de eternidade a eternidade, o Deus criador dos céus e da terra e do universo, que até hoje ninguém sabe o tamanho do universo, né? Deus diz, olha, a vida de vocês, em comparação com tudo isso, que é muito maior do que vocês, a vida, no sentido, a vida terrena, a vida humana, enquanto existimos nesse mundo, é como um vapor que de manhã aparece ali em cima da serra, fica ali algumas horas e quando vem o sol logo se dissipa, logo se desfaz, desaparece. Né? Em outras passagens vai dizer que a nossa vida é como a flor da erva, do campo. Aquela florzinha que aparece de manhãzinha que a gente acha tão lindo, né? Quando vê ali, né, as pétalas, as cores, mas logo aquela flor murcha, morre, cai, o vento leva e você não sabe para onde levou. Não é? Então a nossa vida é assim. Ela é passageira. Né? Ela não tem o aspecto da eternidade de Deus. Enquanto estamos neste mundo, precisamos lembrar que a nossa vida é passageira. Muito bem. Então, esse foi o primeiro pensamento, né? O pensamento presunçoso e vanglorioso. E qual é o outro pensamento que Tiago, então, vai destacar? É o pensamento paciente ou esperançoso. O pensamento paciente ou esperançoso. E o que é que o pensamento paciente ou esperançoso produz em nossas mentes e corações? Primeiro,
considera, em primeiro lugar, a sabedoria e a soberania e a vontade de Deus por meio dos seus decretos. Então, quem cultiva um pensamento esperançoso, ele considera, em primeiro lugar, antes de qualquer decisão, antes de qualquer coisa, o que é que ele considera? A soberania e a vontade de Deus. Deus é soberano, primeiro, né? Então, se ele é soberano, ele está acima de todas as coisas, está acima de todos. Então, eu devo lembrar disso. Segundo, Deus tem a sua vontade que é perfeita. E na vontade de Deus está os seus decretos. O que são os decretos de Deus? É aquilo que ele já determinou desde a fundação do mundo. E lá na eternidade, ele já sabia, né, sobre mim, sobre você. Então, a nossa vida, o nosso caminhar, já é conhecido por Deus. Ele já decretou aquilo que deve acontecer em nossa vida. O que eu devo fazer é procurar conhecer os decretos de Deus, para que eu me adeque, para que eu viva realmente de acordo com a vontade dele, né? Então, é eu não me opor a Deus e não receber a punição justamente por me opor a ele. Então, é eu me colocar debaixo da vontade de Deus, porque ele tem os seus decretos que são bons, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se Deus tem decretos para a minha vida, eu devo lembrar, eles são bons, são perfeitos e são agradáveis. Então, é isso que eu devo buscar em primeiro lugar. Capítulo 4, versículo 15 diz lá, ó: em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, olha o pensamento de quem realmente, né, procura cultivar uma vida de esperança, uma vida de confiança em Deus. Ele vai dizer assim: se o Senhor quiser, se o Deus soberano quiser, se o Deus que decretou já, né, a sua vontade para a minha vida quiser, eu farei isso ou farei aquilo, né? Então, se Deus quiser. Outro pensamento que essa pessoa também cultiva é que tem a vinda do Senhor Jesus como certeza e recompensa de tudo aquilo que ele espera e suporta. A vinda de Jesus, a volta do Senhor Jesus, o glorioso, como Tiago, né, fala no início da carta, né, ela é certa. E por ser certa, é a recompensa de tudo aquilo que eu espero. Então, tudo que eu espero e suporto nessa vida, eu tenho como recompensa a vinda do Senhor. É a minha certeza, é a minha garantia. E por isso também Deus nos deu o seu Espírito, né? Por que o Espírito de Deus habita em nós? Além dele ser nosso auxiliador, nos fazer entender sobre as verdades, nos convencer da justiça, do juízo, o Espírito Santo é o selo, é a garantia de que pertencemos a Deus. É como aquele selo, né, que os reis colocavam nas cartas. Colocava ali a resina e depois vinha com o anel e colocava ali o anel do rei, né? Aquilo era uma garantia de que aquela carta não devia ser aberta e uma garantia de que ela iria chegar ao seu destino e ia ter o seu propósito. Então, o Espírito Santo em nossas vidas é o selo. Veja que coisa maravilhosa, né? É a garantia de que vamos chegar na presença de Deus, de que não seremos confundidos, seremos reconhecidos como seus eleitos, seus filhos que foram comprados, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Né? E, então, tem a vinda do Senhor, né, como certeza e recompensa. Tiago capítulo 5, versículo 7, primeira parte. Olha só o que diz. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, olha a durabilidade da nossa paciência. Até a vinda do nosso Senhor. Mas e se eu morrer antes? Muito bem. Você vai exercer a sua paciência até o último fôlego de vida. Porque você sabe, você crê pela palavra de Deus, que mesmo que você seja sepultado, mesmo que você durma e para Deus volte o seu espírito, quando Jesus voltar, o que é que diz as Escrituras? O que é que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses? Diz que
primeiro ressuscitarão os que dormem. Então aqueles que estiverem sepultados serão ressuscitados. E depois nós, os que estiverem vivos, seremos arrebatados. Seremos levados para o encontro com Ele nas nuvens. Então é promessa do Senhor. Então eu mantenho a minha confiança, a minha esperança até a vinda do Senhor. Estando vivo ou estando morto, a minha esperança continua no Senhor. Outra coisa também, outro pensamento que deve ser cultivado por essa pessoa é que ele respeita e se submete ao tempo e aos ciclos da vida, sabendo que Deus é quem os controla. Ou seja, ele não controla o tempo, ele não controla os ciclos da vida, ele se submete ao tempo e aos ciclos da vida. Né? Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que acham que podem, por exemplo, controlar os ciclos da vida. Tem gente que acha, né, que pode, por exemplo, estabelecer quando eu devo estar triste e quando eu devo estar alegre. Tem gente que acha, né, que pode, por exemplo, pular etapas da vida que Deus mesmo determinou. Né? Por exemplo, o casamento, a união, né, conforme o propósito e pensamento de Deus. Né? Mas aí está, hoje, né, está aí a juventude levada por esse pensamento de que eu posso pular etapas da vida, eu posso quebrar os ciclos da vida, né? E assim eu vou me relacionar com quem eu quiser, como eu quiser, porque eu não dependo de ninguém. Eu mando na minha própria vida, eu governo minha própria vida. Mas Deus diz em sua palavra, né, que o casamento é a condição para que o homem e a mulher vivam a sua intimidade em alegria, lógico, né? Com prazer na vida dois, né? Mas tem o ciclo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, né? E a gente pode colocar tantas outras coisas aí de ciclos quebrados fora da vontade de Deus, não é? Então, mas quem tem esperança, ele confia no ciclo de Deus. A moça, a jovem, vai esperar pelo seu amado, né? Ela vai colocar isso diante de Deus. Ela vai orar, vai buscar confirmação de Deus, se aquela pessoa é a pessoa certa para a sua vida, é a pessoa que vai abençoá-la, é a pessoa que vai cuidar dela, é a pessoa que vai ser o provedor, é a pessoa que vai ser, que vai ser a imagem de Cristo, como o apóstolo Paulo também fala, né, aos Coríntios, dizendo, olha, vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, que se deu por ela. Olha só a responsabilidade do marido, né? Amar a sua esposa como Cristo, que deu a própria vida. Então, esse é o modelo, né, de companheiro que Deus deseja para aquelas mulheres que se submetem à sua vontade. Né? E vice-versa também. Né? A mesma coisa os homens. Porque a imagem da companheira é a igreja. Se Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. E quem é a igreja nas Escrituras? A igreja é aquela que é santa, que é ataviada, enfeitada, né? A palavra ataviada significa enfeitada, ou seja, a sua beleza transparece no meio de muitos. Né? E quando eu falo beleza aqui, eu não estou falando da questão física, eu estou falando do caráter, né? Daquilo que Cristo realmente quer ver na sua igreja. Caráter. Né? Uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de compromisso com a vontade dele, uma vida de frutos, como, né, aprendemos no domingo passado, uma vida que não seja uma fé o quê? Parcial, né? Mas seja uma fé integral no Senhor, né? Que a nossa fé também seja acompanhada das boas obras que demonstram o fruto do arrependimento. Então isso precisa ser visto nele, isso precisa ser visto nela. É vontade de Deus que seja assim. Né? E, continuando, enquanto espera também, ele aproveita cada situação para fortalecer a sua fé. Olha lá o que é que diz em Tiago 5,8. Diz assim, ó, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está
próxima. A vinda do Senhor está próxima. Então a gente deve fortalecer os nossos corações. Enquanto Cristo não vem, é a oportunidade para eu fortalecer o coração. Né? Nesse propósito eu estou o quê? Meditando na palavra de Deus, eu estou tendo comunhão com outras pessoas que também creem em Cristo, como eu tenho procurado, né, viver a minha vida. Então eu vou crescendo no Senhor até que a vontade dele se realize em mim. Né? Outra coisa, outro pensamento que essa pessoa também cultiva é: não procura fazer a sua própria justiça quando aparentemente tiver perdas ou enfrentar ameaças, pois espera pela justiça de Deus. Né? Então, ele não procura sua própria justiça. Ele não procura se vingar dos seus inimigos, né? Mas ele espera na justiça de Deus. Olha lá o versículo 9, Tiago 5, 9. Acompanhem comigo, Tiago 5, 9. Diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. O juiz está às portas. Então a gente não deve se queixar uns dos outros, porque eu recebi ameaça, porque eu recebi afronta, principalmente por causa da minha fé. Então, se alguém está me afrontando, se alguém está desacreditando em mim, se alguém está me ameaçando por conta da minha fé em Cristo, eu devo lembrar: o justo juiz virá e ele não tardará. Ele já tomou a minha causa. Quando ele deu sua vida lá na cruz, ele tomou a minha causa. Todas as minhas causas. Todas elas. Né? Tudo aquilo que eu receber por causa da minha fé nele, ele já tomou sobre ele. Só que Jesus, uma vez, já veio a esse mundo, né? O Deus que se fez carne. Veio para mostrar amor, misericórdia, né? Proporcionou ao homem a salvação e a vida eterna. Mas agora, quando ele vier buscar a sua igreja amada, a sua noiva, não será mais com essas características. Ele virá como juiz. Sim, também como rei, mas ele virá principalmente como juiz. Porque ele virá para julgar vivos e mortos, todo joelho se dobrará em sua presença. E toda língua terá que confessar, e as obras dos homens serão assim, minuciosamente julgadas em sua presença. Então eu preciso confiar e depender do Senhor. A minha causa não é mais minha, a minha causa é dele. Ele sim venceu a morte. Ele sim venceu todo o mal. Ele já tem os dias contados para Satanás e os seus anjos. Então, é dele a minha causa. Então, eu não preciso me preocupar em fazer minha própria justiça. E o que é que Deus diz por meio de Tiago sobre aqueles que são guiados por um pensamento esperançoso? A gente já viu o que é que Deus diz sobre aquele que, né, que tem um pensamento presunçoso, né, vanglorioso, né? E agora, o que é que Deus diz sobre o pensamento esperançoso? Está lá em Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. Versículo 10 e 11 diz assim: irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, olha o que é que Deus diz, né, sobre os que são esperançosos, né? Que nós devemos tomar como exemplo a paciência e também os sofrimentos dos profetas. E aí nós temos muitos exemplos, né? Jó é um dos principais, né? Por conta da sua história realmente belíssima na sua relação com Deus, né? De todo o sofrimento que ele passou sem nunca ter duvidado, né? Daquilo que Deus é. Ele cresceu mais na sua fé, aprendeu mais com o Senhor, mas ele não negou a Deus, né? Foi fiel até o momento em que Deus restituiu a ele muito mais do que tudo aquilo que ele perdeu, né? Então nós devemos aprender com esses homens. Outra coisa também que Deus nos ensina, né, é que nós somos felizes. Aquele que nutre esse pensamento,
é feliz. Olha lá o que diz no versículo... Qual é o versículo? O 11. 11 do capítulo 5? Isso, né? Muito bem, obrigado. Quando diz assim, né? Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveram. Bem-aventurado significa feliz. É feliz aquele que persevera, aquele que tem esperança, aquele que não duvida do Senhor, não é? Feliz. Então são felizes, né? E temos também uma advertência de Deus. Está no versículo 12. Olha a advertência de Deus. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não serdes condenados. Deus nos dá uma advertência aqui, né? Por que ele nos adverte sobre isso? O que é que isso tem a ver com esperança, com vanglória, né? É porque o juramento é tomar para nós atributos que só pertencem a Deus. Quando eu juro, e geralmente eu procuro algo que a pessoa, né, vai se intimidar, né, com o meu juramento, né? Aí eu coloco o céu, coloco Deus, coloco minha mãe, coloco, né, coisas assim que deixa a pessoa até intimidada com o meu juramento, né? Não, se a pessoa não fizer isso, pelo amor de Deus, né? Usou o nome da mãe, usou o nome de Deus, né? Jurou pelos céus e pela terra, né? Então, quando eu estou jurando, eu estou, na verdade, tomando para mim atributos que não me pertencem. São atributos de Deus. Só Deus é fiel e verdadeiro. Só Ele é fiel e verdadeiro. Só Ele tem um controle sobre os céus e a terra. Só Ele tem um controle sobre a nossa vida. Então não posso jurar, nem por ninguém, nem por qualquer coisa. Então o que é que me resta? Se eu não posso jurar, né, o que é que vai me restar? Né? Só vai me restar o quê? O nosso sim e o nosso não é uma concordância com a verdade que tem Deus, né, que tem Deus como que tem Deus também e a sua palavra, né, como fonte. Então, o meu sim e o meu não é o que me resta. É que o meu sim e meu não seja em conformidade com a vontade e a palavra de Deus. Aí eu não vou falhar, eu não vou errar, não é? Porque eu estou dependendo da vontade e da palavra de Deus. Então aí eu posso responder sim ou não, porque Deus já me ensinou, já me revelou, já me mostrou qual é a vontade dele. Né? Então é isso que eu devo então fazer. Números, capítulo 23, versículo 9. Números fica lá no início da Bíblia. O Novo Testamento não tem, mas a Bíblia tem, porque é o Velho Testamento, né? Então, Números, capítulo 23 e versículo 19. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o quarto livro da Bíblia, né? Antes de Deuteronômio. Então, Números, capítulo 23, Números 23, versículo 19. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou tendo falado, não o realizará? Então, atenção. Deus não é homem, nem filho de homem, para que minta. Se ele diz que fará, ele fará. Se ele diz que vai realizar, ele vai realizar. Se ele diz que o seu filho voltará, ele voltará. Se ele diz que em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados, é porque assim ele faz quando nós confiamos em que somente Cristo nos justifica diante de Deus. Esta é a promessa, esta é a verdade da palavra de Deus em que nós nos baseamos. É o nosso sim e o nosso não. E aí, a gente vê aqui que existe então uma oposição, né, entre vanglória e paciência, ou entre vanglória e esperança. Né? O que é vanglória? Vanglória, segundo Tiago, é maligna. Olha lá, Tiago 4,16. Vejam lá o que diz. Tiago, capítulo 4, versículo 16. Vai dizer assim: Vós vos jactanciais das vossas presunções.
Ora, toda jactância, tal como está, é maligna. Né? Então, a vanglória, né, que jactância aqui é vanglória, né? Então toda vanglória, ela é maligna. Ela não vem de Deus. É o homem assumindo o lugar que é de Deus. É o homem querendo a glória para si mesmo. Não é? É vangloriar-se, né? É colocar a glória sobre si e tirar a glória que pertence a Deus. Então é maligna. Porque é o homem querendo assumir o lugar de Deus, né? Ela também despreza o bem. Capítulo 4, versículo 17. 4:17 diz assim: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. O jactancioso, ele sabe o que é o bem, mas ele despreza o bem. Ele sabe que deve fazer o bem porque a sua consciência o acusa, mas ele se nega em fazer o bem porque ele só quer a sua própria vontade, né? E Tiago diz o quê? Que isso é pecado. Né? Que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. E a paciência? A esperança. O que é a paciência? O que é a esperança? Né? Que aqui eu estou usando as duas palavras com o mesmo sentido. Né? Estamos usando as duas palavras com o mesmo sentido. Primeiro, a paciência, ela é submissa à vontade de Deus. Olha capítulo 4, versículo 15. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, ela é submissa à vontade de Deus. A paciência é submissa à vontade de Deus. Ela também aguarda as coisas excelentes e preciosas. Ela cumpre os ciclos, respeita os ciclos, compreende que Deus está no controle soberanamente e sabe que no final terá algo precioso para colher, muito superior ao que eu quero agora no meu imediatismo, no meu instantâneo, não é? Olha o que diz aí o versículo 7, parte B do capítulo 5. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. O lavrador que se preza é aquele que sabe o tempo certo de plantar, porque ele respeita o ciclo, né? Ele sabe a terra boa para plantar, ele sabe o que vai enfrentar. Tem pragas para combater, tem ervas daninhas para tirar, isso vai requerer trabalho, suor, né? Sol, mas vai chegar o tempo em que, né, o fruto precioso vai ser colhido. A colheita vai ser generosa, né? Vai ser gloriosa, né? Então, quem espera no Senhor sabe que o fruto que receberemos do Senhor, ele é também, né? Ele é glorioso, né? Ele é especial. Muito bem. E aí a gente, para concluir, a gente quer também destacar aqui o que Tiago fala sobre a vinda do Senhor. Tiago diz o quê? Que a vinda do Senhor é certa, não é isso que ele diz? A vinda do Senhor é certa. Então a vinda de Jesus é a nossa maior certeza, né? É a nossa recompensa. Então o Senhor Jesus, ele é o justo juiz e ele está às portas, como diz Tiago. Capítulo 5, 7 e 8, né? Quando ele diz assim: sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. No versículo 8 diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, nós temos essa certeza, o Senhor Jesus virá, o justo juiz está às portas, ele virá e não tardará. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Capítulo 3, versículo 11, diz assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe de quem são essas palavras? Quem está escrevendo aqui é João, né? João escreveu a carta de Apocalipse. Mas quem é que está falando isso a João? Jesus. É o próprio Senhor falando com João e ele está dizendo: venho sem demora. Capítulo 3, versículo 11. Né? Então ele diz: venho sem demora.
Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Algumas pessoas interpretam isso aqui erroneamente, dizendo que Jesus está dizendo que se você não guardar, você vai perder a salvação. Não é isso. Aqui está falando de galardões. Aqui está falando de premiação. Aquilo que eu vou colher também das obras da salvação, das obras que eu, assim, motivado por Cristo, motivado pelo seu Espírito, pela vida eterna que Ele me deu, eu produzi no meu caminhar com Ele. Então, se eu produzir obras para a glória de Deus, eu também serei recompensado por isso. Só que isso não será para a minha glória. A Bíblia diz que nós pegaremos esse prêmio e depositaremos aos pés do Senhor. Olha que coisa interessante. Eu vou ser premiado, mas eu vou reconhecer que aquele prêmio não é meu. Então eu vou pegar e colocar aos pés do Senhor, né? Em reconhecimento do seu amor por mim, né? Então é isso que ele está dizendo. Não é que a gente vai perder a salvação, não. A salvação, uma vez concedida, ela jamais será perdida, porque Cristo já garantiu isto para as nossas vidas. Outra coisa, Jesus virá buscar os que aguardarem a sua vinda pela fé, né? Os que forem fiéis pela fé até o fim, os que perseverarem assim fielmente, né? Que não abandonarem de fato a fé, né? Assim o Senhor virá então resgatar essas pessoas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Timóteo fica ali, um pouquinho antes de Hebreus. Tem Tito, que é bem pequenininho, aí tem Timóteo antes de Tito. No caso, Hebreus fica antes de Tiago, né? Aí a gente vai andando um pouquinho para trás aí tem Tito, depois a gente tem Timóteo. Segunda carta de Timóteo, a Timóteo, né? Para Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Olha, essas simples palavras são muito fortes. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Ou seja, se a minha fé é uma fé que não é parcial, não é? Eu tenho a certeza que reinarei com ele, porque ele me reconhecerá no último dia. Mas se eu negá-lo, se a minha vida é uma vida de negação ao Senhor, se eu não demonstro a minha vida um frutificar no Senhor, se eu não demonstro que eu estou ligado à videira, né, que Cristo é a videira, né, e se eu também nego a salvação garantida em Cristo, o que é que diz? Ele também nos negará. E Jesus disse isso. Lembram quando Jesus disse assim? Que no último dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome curamos, em teu nome fizemos isso e aquilo. O que é que o Senhor Jesus dirá? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então, religiosidade não é garantia para entrar nos céus. E sim, um coração quebrantado, arrependido, confiado na obra de Cristo Jesus. Então é esses que Jesus reconhecerá no último dia. Aquele que não negou o seu nome. Aquele que não colocou outro nome a não ser Ele que deu a sua vida por nós. Então é sermos fiéis a Cristo Jesus. E por fim, só entrará no céu os que tiverem seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 a 15. Diz assim: juízo final é o título desse parágrafo aqui. Então diz assim, começa assim: eu vi um grande trono branco, falando justamente do trono de juízo de Cristo, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Mas o mar entregou
os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A nossa esperança de tudo que vivemos aqui é a vinda de Cristo. Mas tem algo na vinda de Cristo que eu devo lembrar. Se o meu caminhar não é um caminhar sincero, se o meu caminhar não é um caminhar de um verdadeiro arrependimento, de confissão, de dependência inteiramente na obra de Cristo na cruz do Calvário, eu devo lembrar que livros serão abertos. Em alguns livros estarão as minhas obras, pelas quais eu serei julgado. Mas tem um livro em especial, o livro da vida. Esse, a gente pode dizer assim, é o principal. Porque se o meu nome não estiver escrito nesse livro, o que é que diz a palavra de Deus? Eu serei lançado no mesmo lugar para onde foram lançados Satanás e os seus anjos e o inferno. E todos aqueles que lá estavam com ele. Cristo é o único que pode escrever o meu nome no livro da vida. Com seu sangue, ele me comprou. E com seu sangue, ele também garante, né, de que se assim eu crer, se assim nele eu esperar, se só nele eu colocar a minha dependência, e no dia em que o meu coração for convertido a ele, pela fé, meu nome estará escrito ali. Só que tem agora um porém. Uma vez que meu nome está escrito, ninguém mais poderá apagar. Nem anjos, nem poderes, nem ele mesmo fará isso. Porque ele mesmo disse que aqueles a quem o Pai o deu estão seguros em suas mãos e suas mãos ninguém os tirará. As ovelhas que foram assim compradas pelo seu sangue. Que coisa maravilhosa. Se temos crido nesse Senhor, guardemos essa fé, de que o nosso nome já está escrito no livro da vida. E de que quando nossas obras forem julgadas, serão julgadas, sim, porque ele julgará todos, vivos e mortos. Mas isso não me impedirá de estar na sua presença gloriosa. Essa é a minha maior recompensa, essa é a nossa maior recompensa. Mas se você ainda não tem essa certeza, se Cristo ainda não é, de fato, a sua esperança, se você tem vivido nessa vida de instantâneos, se o seu planejamento não é feito segundo a vontade de Deus, porque Deus não tem lugar na sua vida, se a vontade de Deus não é a que prevalece em primeiro lugar antes de você tomar qualquer decisão, você precisa desesperadamente de Cristo. Porque ele virá e não tardará. E quando ele vier, para o coração jactancioso, para o coração vanglorioso, só restará a punição pelo pecado, que é a morte eterna. Por isso que Tiago vai dizer pela revelação de Cristo: quem tem um coração jactancioso, quem não anda na verdade, quem não anda na verdade com o seu irmão, com a sua irmã, perante Deus também, diz o quê? Que esse é um comportamento maligno e precisa ser transformado por Cristo. Você precisa nascer de novo. Você precisa deixar que Cristo, de fato, faça parte da sua vida, como aquele que vai orientar, que vai guiar, que vai lhe dar paz em todas as situações. Esteja você ganhando ou esteja você perdendo. Porque o que se perder nesse mundo não se compara com o que ganharemos na vida eterna com Cristo. Amém? Então que Deus assim nos abençoe. Se caso você tenha entendido essa mensagem e necessite assim entregar sua vida e seu coração a Cristo Jesus, faça isso hoje, agora, se possível, nesse momento, para que Deus então faça morada em seu coração.
para que você então diga assim: eu quero que Cristo me dê a nova vida de esperança. Eu quero ser uma pessoa esperançosa em Cristo Jesus. Nós vamos orar, né? Mas se você assim desejar, também entregar sua vida a Cristo, você pode dizer: eu quero esse Cristo, né, que é o Senhor e que um dia virá. Eu quero realmente depender dele para toda a minha vida. Amém? Você pode fazer isso agora, se desejar, pode fazer isso também ao término do culto, pode começar com a gente e dizer: eu quero sim entregar meu coração a Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por esse dia, graças te damos por esse momento em que a tua palavra esteve sendo assim semeada em nossos corações. Graças te damos por teu Espírito que nos dá entendimento e nos dá conhecimento das tuas verdades e da tua vontade. Pai, tem misericórdia de nós, porque o Senhor é o Deus misericordioso. Não leva em conta as nossas faltas, os nossos pecados, mas confiados na obra de Cristo Jesus, aquele que tomou sobre si as minhas dores, que tomou as minhas causas. Que o Senhor assim nos perdoe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos lave. Caso ainda os nossos corações, ou algum coração, Senhor, ainda não pertença a Ti, que o Senhor, pelo Teu Espírito, esteja convencendo esse coração da necessidade de confessar os seus pecados e de receber a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas. Senhor Deus, ajuda-nos a não sermos jactanciosos, a não sermos vangloriosos, mas sermos esperançosos, confiados nas Tuas promessas, confiados nas Tuas verdades, confiados na vinda do Senhor, que é a nossa maior certeza de que Tu irás cumprir a Tua palavra, porque Tu és fiel. Muito obrigado, Pai. Nos dá um restante de noite em paz, nos leva em paz aos nossos lares, também nós que voltaremos, e que tenhamos uma semana conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Que cada plano, cada pensamento esteja, antes de tudo, Senhor, submetido à Tua vontade, aos Teus decretos para a nossa vida. E nós assim nos alegremos, sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós te pedimos isto e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.